Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou mais uma vez insistindo para que haja uma compreensão de entendimento para pregarmos o Evangelho. Ou seja, para termos certo tipo de facilidade, não. Mas sim uma maneira prática e engenhosa de avançar. Agradecemos tudo a quem? Agradecemos a Deus em primeiro plano, que nos possibilitou a dignidade, o direito otorgado pelo seu Filho Jesus Cristo de anunciar o Evangelho a toda criatura. E por esse meio, por esse modo, existem muitas dificuldades para pregar o Evangelho. Uma das maiores são chamado de incredulidade. E nós podemos acreditar dessa forma em duplo sentido, do lado de dentro e do lado de fora. Porque na questão mais interessante é entender que temos que anunciar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Tudo que falo, você vai analisar, ainda por mais que tenha esquecido, você que lê a Bíblia, você que gosta de estudar a palavra de Deus, e você tem visto o avanço de tecnologia que está dando sempre uma plataforma que o Evangelho também tem a sua liberdade de ser divulgada. E isso é muito interessante porque temos a liberdade de anunciar o Evangelho. Por isso nós louvamos também ao Senhor por essa oportunidade que temos. E qual o motivo que você louva e que você exalta alguém quando você recebe um benefício em troca? Obviamente, você tem aquela possibilidade de você fazer algo que é de melhor no seu interior e assim avançar cada vez mais. Mas outra maneira de você negar, mesmo dizendo que valeu, que gostou, e que a pessoa seja digna de toda a sua reverência, é quando você não faz a mínima, não está nem aí com a cor da chita. Então nós temos essa dificuldade para poder ter um espaço para poder anunciar o Evangelho. Mas nós nos esforçamos, não damos importância à irritação provocada pelo adversário, porque ele é o único que sabia que eu queria fazer isso. Fora isso, ele vai usando todos aqueles que servem para com ele o impedimento para o crescimento da obra espiritual. Mas devemos desistir? Não. Quero chamar a sua atenção para uma causa muito interessante no ponto de vista do evangelismo. Eu quero mostrar a você uma ferramenta que é muito tocado, tenho feito muitas expectativas e apresentado a lideranças, irmãos em Cristo Jesus, pessoas capacitadas para poder ter a liberdade de entender exatamente aquilo que eu quero dizer no ponto de vista único e estratégico que é o evangelismo. E você pergunta, como é que você faz isso? É simples. A questão muito interessante que eu quero apresentar para você chama-se de IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. É o órgão estabelecido, é o órgão brasileiro responsável pelo levantamento dos dados do país. Isso institui fundamento com intuito de reunir informações geográfica e estatística brasileira e possui grande importância em termos governamentais. Bem, então você já deu para entender, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem é ele? É o IBGE. Se você lembrar e observar como é que isso foi criado, se você lembrar como isso é mantido, como isso tem favorecido, então você vai lembrar, porque na minha visão que eu fiz, que eu olhei para isso, eu olhei na comunidade que eu moro e o superintendente que mora fora da comunidade. Se eu, que moro, não conheço a minha comunidade na palma das minhas mãos,
Imagine um superintendente que vem de fora. Entende? Que ele só tem o direito de realização dos cultos, participar de algum evento, quando isso acontece em casa de irmãos, e depois ele volta para sua casa. Não é verdade? Mas o que mora que hoje, nesses dias atuais, já posso dizer que 90% dos nossos superintendentes moram realmente dentro da comunidade. Isso é bom? Sim. Isso é ótimo? Sem dúvida alguma. Isso não quer dizer que a gente não quer ver ninguém novo vindo. Não, não é isso. É a questão geográfica. É a questão da estatística. É as condições de moradia, de acesso, que eles não compreendem a causa de muitas pessoas usar por pretexto, nada justifica, mas usar por pretexto de não estar. Eu me lembro de uma coisa que acontece somente entre nós. Isso acontece em diversas situações e, por sinal, até mesmo pela repartição pública, que segue uma estatística, né, de contribuição e ajuda aos povos de baixa renda. E é muito interessante levar em consideração que a geografia também ajuda muito, facilitando nas necessidades e prejudicando-os nos acessos ao socorro. Então, nesse ponto de vista, o Evangelho precisa ter acesso a essas pessoas. Para isso, contamos com quem? Com quem o IBGE conta para manter essas informações? Muito bem. Isso são dados, como já foi dito aqui. São dados de informação. Como adquirir? Existem departamentos. Quando Paulo ele enfatiza acerca daqueles membros do corpo que aos olhos de alguns parece inutilizado, basta você saber se isso é verdade, quando você pergunta a ele qual é a parte do seu corpo que você gostaria de trocar ou de cortar, perdê-lo de vez. Aí você vai entender que, na verdade, ele vai fazer questão de todos. Mas se você começar a insistir, ele vai achar que um dedo mindingo não faz sentido. Paulo apresenta os órgãos ocultos de uma maneira muito prática diante de uma experiência extraordinária ou de importância nos membros do corpo. Ele apresenta de uma maneira impossível de se perder. Veja como ele diz: se o olho disser que não quer ser olho e quer ser mão, como ele pode fazer isso? Se ele não quiser estar no lugar do pé, e o pé não quiser estar no seu lugar, querer ir para o lugar da cabeça. Cientificamente, muitos produtores de cinemas e filmes, eles fazem coisas incríveis, né, acontecer. E nós vemos seres existentes na arte cinematográfica, impossível de acreditar. A gente chega até a conjecturar e achar que é possível. Uma pessoa com a cara, com o nariz e só um olho na testa. Entende? É incrível. Enquanto Deus nos deu dois. Né? E hoje você já pode ver, devido à degradação dos gêneros humanos, entendeu? As multiformalidades de pessoas que vêm surgindo, trazendo coisas que se tornam na ciência uma aberração. Mas, olhando para Paulo escrevendo e falando da forma que ele tenta mostrar para a gente a unidade de corpos, a unidade do corpo, né? A desenvoltura em fazer um trabalho cada vez melhor. É muito interessante observar isso, porque o Paulo fala com uma visão equilibrada e atualizada, ainda que tenha sido naquele tempo, mas Paulo falou de uma maneira com muita precisão. E eu falo também de uma maneira com tecnologia que nós já temos hoje, a maneira de procurarmos invadir e avançar com muito mais facilidade áreas difíceis de acesso para evangelizar. Então, por isso eu trouxe o projeto IBGE, analisando as suas siglas e analisando as possibilidades que temos com os nossos departamentos, se assim fizermos. Evidentemente que o apóstolo Paulo, ele apresenta, em Efésios, no capítulo de número 4, ele acrescenta um entendimento melhorado para nós compreendermos a importância de todos os membros de nosso corpo. Mas ele diz também, de uma maneira interessante,
que tanto cientificamente é aprovado, como também numa parte teórica, de uma maneira até ignorante, você vai entender que vale a pena compreender a expressão dele. Ele diz que todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, e com a justa operação de cada parte, há um grande crescimento no amor da divulgação do Evangelho. É o quê? Para o crescimento do Evangelho. Paulo, entre todos os apóstolos, ele é um que muito fala sobre a unidade de membros. Eu acredito que, como eu penso, eu acho que Paulo pensa dessa mesma forma. Mas vamos trocar que fica melhor. Paulo é mais velho do que eu, tem mais experiência do que eu, mas eu acredito em entender a unidade de sermos membros uns dos outros. Mas, voltando ao ponto de vista, que é de grande importância, é entender a unidade, ou seja, a validade de membros de nosso corpo. Com o IBGE, vamos trabalhar com os departamentos. Com os departamentos, nós vamos ter a liberdade de podermos prosseguir. Todo mês é lançado, ou por mês é lançado uma data que é um aniversário e festa de grupos. Entende? Podemos, através desse grupo, cada um, o líder do grupo, trazer um relatório. Entende? Então vai trazer um relatório de quê? De uma tarefa que vai dado ao grupo, que eles poderão fazer perante o período de toda a sua ausência da sua festa. Vamos dizer que hoje, nessa data de hoje, que é dia 15, né, dia 14, dia 16, melhor dizendo, então vamos entender que nesse dia de hoje, ele tenha tido aquela oportunidade de já fazer um levantamento de uma rua a outra. Nome de quem mora. Quem mora, casa, quantas casas tem, quantos membros tem nessa casa, quem são crentes nessa casa, quem aceita uma oração. Convite, podemos escolher alguns irmãos, cada um para escrever uma carta. E uma coisa tão interessante é que o controle é o cérebro. Não é assim? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Aí Paulo diz, eu me refiro à igreja. Então é isso a importância do IBGE. Esses grupos que vão saindo cada dia, cada semana, né? Ou podemos deixar a tarefa sobre a mão deles. Eles vão apresentar isso como relatório. Eles vão apresentar como relatório no dia da sua festividade. No dia que eles apresentam todo o projeto, eles têm que lembrar que ele vai ter que apresentar quantas casas eles visitaram. Eles vão trazer um relatório da situação caótica do irmão e da irmã. Ou melhor, um culto de ação social, nós sabemos o irmão e a irmã que tenha grande necessidade de uma cesta básica. O Jade precisa de uma cesta básica. Entendeu? Mas entre o Jade e outra irmã deve haver alguém muito mais interessante e importante de se ajudar. Para isso, contamos com quem? Contamos com esse grupo que vai fazer o levantamento. Sem falar dos nossos irmãos entre nós que têm necessidade. Primeiro, os domésticos na fé, e aqueles também são domésticos na fé. Então, a importância de Paulo falar sobre a unidade dos membros é interessante. Eu ia falando, acabei pulando. Paz do Senhor. Quantas pessoas dão a paz do Senhor quando quer vender alguma coisa para você? Muitas das vezes o irmão, não estou generalizando o caso, preste atenção. O irmão não fala com você de maneira nenhuma, mas de repente me deu de cara com você e não teve fôlego. Então, paz do seu irmão. Mas a irmã diz, mas o Senhor Jesus não disse que temos que dar a paz? Paz. Paz. Quando uma pessoa te cumprimenta com a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que está em comunhão com Cristo, está em comunhão com você, não é diferente? Agora, aquele irmão que fala com você quando ele quer falar, quando ele não quer falar, ele não traz um constrangimento, e você sabe que ele não quer falar com você. Mas em tudo você ignora o fato e paz do Senhor mesmo. Gente, nós viemos do mundo e não viemos para ser abestalhados. Nós viemos para ser cheios do Espírito Santo. E o apóstolo já nos ordenou de muitas maneiras, ser de sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando, procurando a quem possa tragar.
Alguém gosta de mim, alguém gosta de você, gosta de você. Mas a Bíblia diz: dê honra a quem tem honra. E sempre considerando o seu irmão superior a você. Isso é muito interessante, vem ele de novo. Tá vendo? Poluição sonora. Agora eu volto a complementar e finalizar esse ponto de vista para você entender. O IBGE de evangelismo também nos ajuda naquela quantia, que aqui vai ter que provar a unidade que tem os líderes. Os líderes aqui precisam ser unidos. Vai ser difícil fazer um implantamento de um trabalho desse onde existem facções de liderança. Vai ser difícil, porque eles faccionados com suas ideias podem rejeitar a ideia de um. Entende? E querer ajudar aquele que é amigo dele. No texto bíblico não existe. Mas, irmão, não, Paulo falou isso em Coríntios. Será que só lá em Coríntios tinha um grupo faccionados? Será que somente Paulo procurou matar os irmãos? Será que teve alguns irmãos que desejou matar Paulo? Gente, a Bíblia ela revela fatos extraordinários. Tentaram contra a vida de Paulo. Judas, um dos 12, estava lá no processo de entrega. Emprestou o seu coração ao diabo e fez isso tudo acontecer. Ah, você vai talvez dizer, mas já estava prescrito? Sim. E quantos irmãos querem ver a queda um do outro? Lá em Coríntios nós temos isso. Paulo se encontrou com Pedro e repreendeu ele severamente na frente de todos. Entende? Então esse é um projeto que só vai ter liberdade de trabalhar com os irmãos que se entendem. Porque no dia do evangelismo, no domingo à tarde, nem todos os irmãos têm condições de estar no evangelismo. Mas vamos imaginar 3 de um, 3 de outro, 4 de um, 4 de outro. Não podemos fazer um evangelismo em praça pública junto? Basta ter prazer. Imagine um grupo de jovens que canta maravilhosamente dentro de uma igreja, 4 paredes fechadas, sem um ar livre. Imagine ele num ar livre, cantando, louvando e salmodiando ao Senhor. O projeto IBGE pode fazer isso, porque é o departamento que vai estar fazendo esse tipo de trabalho. Ele pode convidar, no dia dele, vai haver um evangelismo, ele pode convidar o irmão. E todos os grupos presentes têm que ter a oportunidade. Embora nós já sabemos que quem segura o microfone há um poder sobre ele. Mas não estou dizendo de Deus, não. Eu estou falando de um poder de querer se exibir, falar melhor do que o outro. Infelizmente acontece isso. Mas é muito interessante você deixar entender e querer aceitar que é o Espírito de Deus que vai fazer isso. Então você tem toda a liberdade para poder fazer uma obra ser melhor. Basta você considerar estar no lugar do outro, para que você possa dar oportunidade a ele preciso. Porque não é só você que quer falar. Então vamos observar esse detalhe para que o projeto de evangelismo tenha um projeto de satisfação de todos estarem juntos. Você já imaginou saber por que certos irmãos não querem estar no evangelismo? Se anuncia o evangelismo, isso acontece com o líder, né? Presta atenção. Ele anuncia o evangelismo. O líder do evangelismo anuncia a congregação. E o líder vai passando para cada liderança de departamentos. Aí, de repente, no meio de um deles, um diz, poxa, preparar uma mensagem da parte de Deus para anunciar lá. Mas o tempo é curto, tem tempo. Que o curto não seja um empecilho. Para os irmãos que estão presentes ter a oportunidade. E existe aquele que diz, irmão, olha, eu já vi muito isso. Eu já ouvi muito isso que eu vou dizer agora. Se eu não tiver a oportunidade agora, se eu não tiver, isso é depois que ele pega o microfone, tá? Nunca falam antes. A minha fala é diferente. Não, se eu fui chamado para pregar, eu quero pregar. Se eu fui chamado para ter a oportunidade, meu desejo é ter uma oportunidade.
posso aceitar a situação climática, a situação momentânea da surpresa da atitude e eu perder a oportunidade. Eu até entendo. Mas ainda na ética de chegar a um superintendente superior e ele recebeu a oportunidade, eu aprendi isso. Eu terei a educação de tomar a oportunidade como um líder maior, dar uma palavra curta sabendo que tem um superintendente. Claro, é evidente que quem não tem domínio na sua própria língua vai ter problema. Isso precisa de ser adestrado. É um animal? Não, peraí, aprendizado, calma, devagar, não exagere. Às vezes sai coisas assim que a gente fica querendo controlar. Mas é muito interessante o projeto IBGE de evangelismo na sua congregação. Conversa com a liderança, os departamentos, e depois faz uma reunião conjunta com todos eles. Vamos colocar no meio da semana uma atividade para cada membro, ou seja, para cada departamento, raciocinar, pensar, vamos discutir sobre o assunto. Vamos trazer essa informação. Nós não temos obrigação de forçar a ninguém a ser nada. Anunciar, sim. Às vezes eu tenho dificuldade para falar alguma coisa para a pessoa que eu sinto na hora de falar. Tem gente que eu passo por um lado, passo por outro e sinto o desejo de falar. Mas às vezes eu me acho incapacitado, de repente eu me acho indigno de orientar uma pessoa, de falar com alguma pessoa. Mas a realidade do fato é que precisa ser falo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Entende? Então quem está em Cristo tem que ter esse desejo de anunciar o evangelho. Se você vai trabalhar numa empresa, você tem que vestir a camisa da empresa. A menos que seja uma empresa fantasma, que não tenha, entendeu? Não tem nenhuma regra burocrática. Então vai ser do mesmo jeito. Mas eu quero agradecer a sua atenção. E quero convidar a você, líder, que entenda esse ponto de vista. O projeto IBGE de evangelismo é um excelente projeto. Ele vai te dar toda a ferramenta possível que você tem e talvez não sabe ainda ou não aprendeu a usar as ferramentas que você tem, chamado de departamentos. Talvez você só tenha olhado por um lado dos departamentos das senhoras, senhores, mocidades e adolescentes. Talvez você só tenha olhado só para isso, de novos decididos. Talvez você tenha se acarretado muito, mas não tenha aberto a janela para deixar o vento entrar. E espalhar os papéis que estão na mesa. Às vezes é preciso catar os papéis que estão acumulados na mesa, para você ter um acesso, uma possibilidade de poder falar com alguém que ainda não te ouviu. Os departamentos. Todo o corpo bem ajustado. Efésios 4, verso 16. Lembrando que no verso 10, vamos ter consciência que ele deu dons aos homens. E Paulo já disse que todos os órgãos do corpo, movimentam de maneiras diferentes um do outro. São órgãos, todos são órgãos. Mas ele funciona de modalidade diferente um do outro. Não são iguais a todos. Só o nome é órgão. Mas estão todos no corpus. E todos funcionam. Um playback, uma igreja bem organizada, os grupos que vai cantar já deu com antecipação a nota. Hoje em dia tem tecnologias avançadas, tanto como celular, como um computador dentro da igreja. Os irmãos já tem um grupo sinoplastia. Não, o cara vai cuidar do som. Coloca uma pessoa especificamente para trabalhar somente com essa área. A irmã entregou, ele vai baixar o playback, tudo de botar tudo na ordem. Quem vai cantar a tua música, ele pode fazer tudo, vai fazer tudo. Pode fazer num iPad, pode fazer num tablet, pode fazer num celular. E na hora de tocar, a irmã pode mandar em PDF já as músicas. As irmãs podem mandar, os irmãos, um membro do grupo pode mandar as músicas que ela quer cantar. Cara, essa aqui, manda o link, ele pega, baixa o link. Para não pesar o celular, sabe? Manda o link, o irmão baixa o link, tem internet. Tem que saber pelo menos dizer obrigado pelo acesso. Por exemplo, quem tem, né? Então é isso, irmão. O grupo IBGE de evangelismo, tá certo? É uma questão lógica. É uma questão maravilhosa. Você precisa falar pouco e fazer mais.
Mas no sentido que eu estou dizendo, você como líder, que tem um grupo já formado, departamento de quem? Senhor, senhoras e adolescente, mocidade, aquela gente para, chama só os líderes para conversar. Dialogue com ele e fale sobre o projeto do IBGE. Eles vão conhecer. Aqui nós moramos numa facilidade incrível, aqui que são tudo rua, né? Caminho, melhor dizendo. É bacana isso. Então nós temos a possibilidade de acesso a todos os irmãos em todas as casas. Entende? Podemos visitar de porta em porta. Não venha dizer se é igual aos TJ. Por que não? A ideia é outra, as vantagens são outras, os sentidos são outros. Então não dá para ser igual. Não. Igual é igual. Igual, essa perna é igual a essa perna do óculos. Mas o diferencial são os movimentos de cada uma delas. Então a igualdade acaba saindo. Tá certo? Quero agradecer a Deus e a você pela sua atenção. Desculpe tomar seu tempo, mas não tive outra forma. E se deixar aqui o prazer que eu tenho de falar do IBGE, seria incrível. E se lembra quando Josué venceu a cidade de Jericó? Interessante que você pode ver na Bíblia. Interessante que você pode ver na visão de Paulo. A unidade de membros. João disse que se você não ama seu irmão, você está em treva. Isso vai ficar gostoso com a união de um dos outros do membro, do corpo. Sem união vai ser um pouco trabalhoso. Quem conhece o Evangelho sabe que todos eles metem a mão na massa. Todos eles metem a mão na massa. E o mais inteligente trabalha menos, mas força mais. Entende? Porque quem é inteligente não trabalha sozinho. E quem trabalha sozinho carrega um peso dobrado. Tudo nas costas. Você tem o superintendente tem um dia de pregar. Mas ele é o dirigente, ele prega na hora que ele quiser. Entende a coisa? Então ele tem o tempo que ele quiser. E o vice do mesmo jeito. Está auxiliando, está ali junto, está presente, porque é Pelé e Pepe. Mas a inteligência vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que isso. Bem, quero agradecer a oportunidade. E eu quero que você entenda que para essa mensagem, se você entender alguma coisa e você quer compartilhar com alguém, é só você clicar debaixo do vídeo, você que está assistindo pelo YouTube, tem um sinalzinho assim, tem um assim e tem outro assim. Se eu gostei, é assim, se não gostei, é desse jeito, entendeu? E quando você compartilha, fica um negócio legal. Por quê? Você vai compartilhar com alguém que você acha que não assistiu, e ele assistindo, ele pode entender melhor do que eu estou falando. Tá certo? Isso não é meu, é nosso. Não é eu que preciso, nós precisamos evoluir e crescer. A tecnologia que nós temos hoje não é a mesma que teve os apóstolos. Jesus usou de uma tecnologia completamente diferente que existia, que era natureza. E ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Entende? Então era assim que Jesus agia. E eles andavam, largavam tudo para fazer aquela obra. Mas nós não largamos nada. Uma data, vivemos muito baseados em datas festivas e vivemos a festividade das datas. E o Evangelho deixa o diamante, toca. Hoje não dá, amanhã dá. Aqui, nada de falar disso, nada, não. Vamos deixar isso, cada qual com o seu cada qual. Não vai adiantar, não vai edificar. Vamos falar o que seja produtivo, funcional. Vamos agir em funcionalidade. O membro do corpo na sua função. Tá certo? E IBGE de evangelismo. Você considera? Deu um ok. Se entendeu, deu um ok. Se não entendeu, é um vídeo, é só repassar. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe você também.